Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a culpa. Quem nunca nessa vida se sentiu culpado por alguma coisa que tenha feito errado? Não é verdade? Quantas pessoas, mesmo depois de terem sido perdoadas por Deus, convivem com o estigma da culpa, fazendo com que a sua vida fique estagnada? Afinal de contas, o que é a culpa? Segundo a fonte do Google, diz assim: é uma impugnação que se realiza a alguém por uma conduta que criou uma determinada reação. Também se conhece como culpa a situação que é causadora de outra coisa. A culpa, por conseguinte, consiste na omissão da conduta devida para prever e evitar danos, seja por negligência, imprudência ou incompetência. O pecado não confessado pode levar a uma prisão espiritual, que leva a um quadro de depressão, um quadro de até suicídio. Muitas pessoas, elas se sentem presas por causa da culpa. Existem dois exemplos na palavra de Deus que mostram muito claramente isso, muito nítido para nós. Primeira, nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, que é a história de Judas Iscariotes. Ele foi um dos discípulos que andavam com Jesus, que viviam juntos ali, acompanhando, melhor dizendo, Jesus Cristo na sua obra, e ele pecou, ele fez aquilo, na verdade, que a própria palavra de Deus dizia a respeito dele, que ele iria trair o Senhor. Mas veja que quando ele traiu o Senhor, quando caiu a ficha dele, ele não teve forças para pedir perdão. Ele não teve forças para reconhecer o seu erro. Como está lá, você pode conferir isso lá no capítulo 27 de Mateus, versículos 3 e 5. Nós vamos ver que Judas, ele se arrependeu de ter feito o que fez, porém não teve forças, não teve condições para pedir perdão. Então a culpa dele, pelo que ele fez, corroeu ele de tal forma que ele se suicidou. E isso é algo, amados, que nós já vimos muitas pessoas também, até mesmo pessoas que andaram um tempo com Jesus, conheciam a palavra, mas por alguma situação na vida, por algum momento, por alguma coisa, se suicidaram também, não souberam lidar com a culpa.
A outra história que nós vemos na Bíblia, que vai, que vai falar sobre a culpa, sobre lidar com a culpa, lidar com essa situação de ter feito algo errado, é a história de Davi, como está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, e 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12, que vai nos mostrar o quê? Davi, como todos vocês sabem, como nós conhecemos Davi, a história de Davi, ele cometeu numa só vez, eu poderia dizer assim, 2 pecados. Primeiro, ele adulterou. E o segundo, ele cometeu homicídio. Ainda que ele não tivesse pegado numa arma. Se você ler lá, você vai ver a história. Ele desejou uma mulher casada. Ele não somente desejou, ele coabitou com ela. E após ela dizer que, se eu não me engano, história, após ela falar que ela estava grávida, ele deu um jeito de fazer com que o marido dela, que era um dos comandantes do seu exército, fosse, após ele ter voltado de uma guerra, após ele ter voltado de uma peleja, Davi deu um jeito, ou quis dar um jeito, de fazer com que ele fosse até a casa dele e dormisse com a sua mulher, enfim, tivesse ali um momento com a sua mulher, para encobrir, pelo menos eu vejo dessa maneira, aquilo que ele tinha feito. Mas aquele homem, aquele soldado, ele era tão fiel ao rei, que ele não quis ir para a casa dele e ficou ali juntamente com os seus comandados. Então Davi, ele pega e diz e manda, veja, aquele soldado ele volta para a guerra e Davi manda um recado dizendo para colocar ele na frente da batalha. E ele veio a falecer. Então veja que Davi, ele cometeu 2 pecados de uma só vez. Ele adulterou e ele cometeu um homicídio, sem pegar em armas. E a gente vê na história, né, que houve consequências, como está lá no 2 Samuel, capítulo 12, você pode ler lá depois. Nós vemos que teve consequência. E as consequências, elas não foram poucas. Porém, Davi, ele soube reconhecer o seu pecado, ele soube reconhecer o seu erro, e ele pediu perdão a Deus, teve que lidar com as consequências das suas atitudes, porém, a culpa não o corroeu. Por quê? E é isso que eu gostaria de falar com você. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que se ele pedisse perdão para Deus, que se ele se arrependesse de todo o coração, ele não precisava mais viver debaixo de um peso, debaixo
da culpa. Por quê? Porque ele entendeu que apesar das consequências que aquele pecado trouxe para a vida dele e para a casa dele, ele não precisava viver com a culpa. E nós vemos toda a história de Davi, depois desse episódio, o quanto Deus fez na vida dele. Davi, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo errando, ele sabia quem ele era em Deus. Então isso é muito importante. Para nós lidarmos com a culpa, seja ela em qual grau for, amados, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe que quando você comete o pecado, nós temos um advogado, como está lá em 1 de João, capítulo 9. Você sabe que nós não precisamos viver com a culpa? Porque veja, se nós vivermos com a culpa, nós vamos incorrer no erro de dizer que nós não conhecemos a Deus. E na verdade nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos pela palavra de Deus, como está escrito aqui em 1 de João, né? Que se nós errarmos, nós temos um advogado. Amém? E por fim, vale lembrar que quando nós não confessamos nossos pecados, a culpa vai tomar conta de nós, de tal forma que a curto prazo vai nos levar à morte espiritual, como está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 15. Então, meu irmão, são duas histórias aqui que eu acabei de narrar aqui para nossa meditação hoje. São duas histórias. Um reconheceu sua culpa, pediu perdão para Deus e teve a sua vida restaurada. Esse é Davi. E nós temos o outro, Judas, morreu por causa da sua culpa, morreu com a sua culpa, melhor dizendo, porque não se arrependeu do seu pecado. Eu até disse lá no começo que ele se arrependeu. Tanto é que se você for ler a palavra, quando você lê a palavra de Deus, ele pega as 30 moedas lá de prata e joga lá aos pés dos sacerdotes, dos homens lá que pagaram para ele para entregar Jesus. Mas na verdade, ele não se arrependeu de coração. Ele não teve a mesma atitude que Davi teve. Então, que essa reflexão ela venha hoje, meu irmão, minha irmã, nos trazer a memória de que nós não precisamos viver com culpa, que nós não precisamos ficar longe do Senhor porque nós erramos. Quando você errar, quando eu errar, que nós saibamos reconhecer os nossos erros, que nós saibamos, assim como Davi fez, pedir perdão para Deus, clamar ao Senhor que Ele nos perdoe, que Ele nos sare e que Ele venha de novo nos dar outra oportunidade. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você hoje está passando por alguma culpa, algum sentimento que está fazendo com que você não enxergue o melhor de Deus para a tua vida. Então, pense nisso, ore a respeito, creia que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não viva se culpando, não viva com a culpa, não se permita ser roubado da presença de Deus por algo que você fez.
Se você errou, se você pecou, peça perdão para Deus. Entenda, meu amado, minha amada, que o Senhor é o nosso advogado e que Ele está apenas esperando que nós nos arrependamos e que nós voltemos a ter comunhão com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa fazer resplandecer a luz dele sobre você e que Ele te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo e se inscreva lá no canal e que Deus te abençoe grandemente. Amém.